naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaudamos a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra para essa nossa semana do nosso cerco de Jericó é: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Nós que confiamos no Senhor, não deixamos com que o medo nos paralise. Reze ao longo desta semana com esta palavra, Isaías 12:2, que nos fala justamente a respeito desse medo. Quem tem medo aqui, levanta o braço. Quem não levantou, tem do mesmo jeito. Todo mundo sente medo. O medo, ele é até bom, até certo ponto, porque o medo nos leva a ter a sensação do perigo. Olha aqui, eu estou aqui no primeiro degrau, e eu sei que se eu continuar querendo caminhar, às vezes eu fico até me policiando, que eu gosto de ficar rezando e andando, né? Então eu tenho que ter cuidado para não quebrar a cara aqui na frente. Mas o medo nos faz o quê? Não, peraí, eu só tenho até aqui. Se eu continuar e não prestar atenção para descer, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou cair e posso me machucar. Então o medo faz com que nós saibamos até onde é que podemos ir, e nos coloca ali a segurança. Você só pode ir até aqui, porque senão você vai se machucar, você vai se ferir, não dá para continuar. Então o medo em si, ele é bom, o medo bom, se nós podemos dizer assim. Mas existe, para aqueles que não têm um equilíbrio, um controle, o medo ruim, que é aquele que não deixa, não só e está ali para não cair, para dar o sentido do perigo, mas é aquele que te paralisa para tudo, aquele que te impede de viver, aquele que te impede de se lançar na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para a tua vida. É esse medo que o Senhor vem em nosso auxílio, e Ele diz: olha, saiba que eu sou a tua salvação, confia em mim, não temas, porque o Senhor é o meu Deus, Ele é a minha força, e por isso eu canto agradecido na sua presença, pelas suas obras maravilhosas na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, se tem ainda algum medo que te paralisa, algum medo que te impede de viver aquilo que Deus te chama, e eu já quero dizer uma coisa para você: tudo na vida, tudo, sem tirar nada, como dizia o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, tudo é tudo. Tudo na nossa vida vai requerer uma ousadia, uma intrepidez, uma coragem.
Por isso, para de ser medroso. Fala para a pessoa que está do seu lado: para de ser medroso. Vence os teus medos. Vence os teus medos. Enfrenta. Tenha coragem, porque Deus está contigo. Amém? Aplauda Jesus por causa disso. Hoje no Evangelho nós temos 3 pontos que eu quero destacar com vocês. O primeiro é quando Jesus, ele fala a respeito do escândalo, daqueles que são motivos de escândalos para os seus irmãos na fé. Até São Paulo, lembrei-me de uma passagem, não lembro onde que ela está, mas São Paulo diz que nós temos que ter também o discernimento em fazer as coisas, e se aquilo não é mal, mas vai escandalizar alguém, é preferível então que você evite fazer. Não é porque é errado, não é porque você não deveria ou você não pode fazer, é para evitar que alguém se escandalize com aquilo. Vocês entendem isso? A gente deve pensar quanto à nossa salvação, claro, primeiramente em relação a nós mesmos, e depois em relação também aos outros. Se tem alguma coisa que a gente faça que não colabora para que o outro se santifique, nós devemos então não fazer tal coisa. Aqui também entra esse escândalo, só que Jesus fala de algo mais sério, que é a questão de escândalos pequeninos. Os pequeninos que são tidos como todos aqueles necessitados, mas aqui também entra as crianças. Claro, existem coisas horríveis, como por exemplo, a pedofilia, que precisa ser combatida. E não é somente dentro da igreja que existe isso não. Porque quando começaram a aparecer esses pecados, infelizmente, essa doença dentro da igreja, muitos aí até nos repelem. E eu digo como padre, porque como que aconteceu isso com padres, e aí tem gente que aí pronto, generalizou, já disse que é todo mundo que faz isso. Infelizmente esse mal entrou até dentro da igreja, mas precisa ser combatido. E não sei se vocês têm acompanhado, mas o Papa Francisco, nesses casos, ele não tem deixado passar nada, tem dado mesmo um acompanhamento, e é feita a justiça, é verificada a situação, tanto a nível na igreja, como também civil. Ele é realizado o processo todo dentro da igreja, quando isso acontece, e depois isso também ele entrega aquela pessoa para as autoridades civis, para que também seja julgado, só para nós vermos o quanto isso é sério. Mas isso não acontece somente dentro da igreja, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Eu sempre digo, quando nós vemos alguém em pecado, alguém em alguma situação difícil, nós sim precisamos dizer, olha, precisa ser feita a justiça, precisa ser cuidado dessa pessoa nessa situação, mas nunca nós podemos nos colocar com uma atitude daqueles que tem que ser condenado mesmo, tem que matar, tem que fazer aquilo. Por quê? Porque todos nós, a partir de mim, se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo, o inimigo pode usar da nossa vida para fazer as piores coisas que existem. Nós, nas mãos de Deus, somos bênçãos, e nas mãos do diabo, nós somos uma maldição. Você sabia disso? Deus nos livre. É por isso que nós precisamos entregar todos os dias a nossa vida para Deus, confiar a Ele a nossa história, para que não haja brechas, não haja nenhum espaço que o inimigo queira nos usar para as coisas dele. Aqui entra o escândalo. E aqui também eu chamo a atenção para especialmente os pais, porque é também um escândalo quando um pai e uma mãe não assumem o seu papel para educar os seus filhos, principalmente na fé. É um escândalo.
esses filhos, essas crianças, por aquilo que lhes é negado, um dia, você que tem autoridade sobre elas, lhe será pedido ali, diante de Deus, as contas, por aquilo que você recebeu a graça, mas não viveu segundo a graça para educar as crianças na fé. Pobres de nós se danamos às crianças, pobres de nós se os iniciamos no pecado, e há muitas formas de prejudicá-las, mentindo, ambicionando, triunfar injustamente, se dedicar a necessidades que satisfarão sua vaidade. Por exemplo, um pai e uma mãe que pensa só em dar uma boa educação, uma boa saúde, uma boa dignidade para a sua criança. Isso basta, sim ou não? Não. Tudo isso é mais que necessário. Mas primeiramente tem que dar Deus, que vai por consequência também dar tudo mais que as nossas crianças precisam. Quando que começa uma vida em Deus? Lá, enquanto criança. Quando se também começa uma vida longe de Deus, lá também enquanto criança. Se não é educado, se não é levado para Deus, o inimigo vai se apossando de tudo aquilo que não é consagrado e entregue a Deus. Não tem essa de, eu não fiz nada, não, ficou ali parado, não teve nada de bom e nada de ruim. Não existe isso. Ou é formado para Deus, ou é deformado pelo mal. Assim é a nossa vida, para todos nós. Em segundo lugar, no evangelho de hoje, Jesus fala a respeito do perdão. Jesus nos pede que perdoemos tantas vezes como seja necessário. Diga comigo, Jesus me pede que eu perdoe quantas vezes for necessário. Você está disposto a isso? Não responda. Não responda. Não responda para não se comprometer. Falhou uma vez comigo, eu perdoo. Falhou 2 vezes comigo, eu vou pensar. Falhou 3 vezes comigo, eu não quero mais nem ver na minha frente pintar de ouro. Isso é a humanidade falando, hein? E o que é que Jesus falou? Perdoar quantas vezes for necessário. Porque eu sempre gosto de pensar isso. A gente deve agir conforme Deus também age conosco. Ele nos perdoa. Ixi, não? Vocês não? A mim sim, graças a Deus. Quando a gente se arrepende, quando a gente cria vergonha na cara, que falta muitas das vezes, né? Bate assim no teu rosto e diga, oh meu Deus, me dá uma vergonha na cara. A gente precisa, sabia? O que tem de desavergonhado aí está cheio. Porque a gente quer que Ele nos perdoe sempre. Mas quando é para perdoar o outro, não é sempre não. Não é assim? A humanidade fala isso, grita isso dentro de nós. E aí Deus vem e nos fala, não. Porque Ele sabe que todo aquele que não perdoa é alguém que está preso. Todo aquele que não perdoa é alguém que está amarrado. Todo aquele que não perdoa é uma pessoa que não consegue ser feliz, viu? Por quê? Porque vai estar sempre remoendo aquilo dentro do teu coração. Ah, padre, mas eu tentei, eu fui lá, fiz minha parte. A pessoa não quis falar comigo. A pessoa não quis me perdoar. Se você fez a tua parte, perdoou, foi ao encontro, agora entrega aquele e aquela para Deus. Mas você fica livre. Agora, quando você diz, não, tem um ódio dentro de mim, tem gente que ainda fala assim, né? Padre, dá uma raiva, eu não posso ver a pessoa que cresce um negócio aqui dentro de mim. Deus me livre, cresce o quê? O diabo, né? Porque Deus não é. Deus não é. Deus é amor, é misericórdia, é perdão.
O perdão. Se o outro está arrependido, apesar de que nos magoe a alma, olha que frase forte. Se o outro nos magoou, nos feriu na alma, mas está arrependido e veio pedir perdão e deu um sinal que quer pedir perdão, age no Espírito Santo e perdoa. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O termômetro da caridade é a capacidade de perdoar. Fala isso para o teu irmão aí do lado, vai. O termômetro da caridade é a capacidade de perdoar. Não precisa responder. Será que você está amando de verdade? Porque se você ama, perdoa. Se você não ama, você é justiceiro. O termômetro que vai medir a nossa capacidade de amar, se amamos de verdade, é se nós estamos de verdade perdoando. Coloca a tua consciência aí. Se você está amando de verdade. Em terceiro lugar, no evangelho de hoje, o que é que nós vemos? A fé. Primeiro o escândalo, depois o perdão, depois mais que uma riqueza do entendimento, no sentido meramente humano, é um estado de ânimo, fruto da experiência de Deus, de poder viver contando com sua confiança. Olha só, a fé, ela é um estado de ânimo. Por isso que quem não tem fé é alguém também que é desanimado, descrente, para no medo, não tem esperança. O que é que está te faltando? Está te faltando fé, está te faltando acreditar, está te faltando dar um passo de confiança em relação a Deus, para que a tua alma dê vida à tua vida. Fé, acreditar. É um estado de ânimo, fruto da experiência com Deus. Como que gera a fé, cresce a fé? Quando nós buscamos a Deus. Alguém que não reza, alguém que não busca a Deus, alguém que não vive os mandamentos, alguém que se entrega ao pecado, é descrente, se torna descrente. Não tem como ter um ânimo de alma, na alma. A fé é o início da verdadeira vida. Diz Santo Inácio de Antioquia: quem age com fé, consegue coisas grandiosas. Assim a expressa o Senhor ao dizer: se tivesses fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem tem fé, vê, contempla coisas grandiosas. Você tem fé, meu irmão, minha irmã? Sim. E por que você não vê nada? Precisa crescer essa fé? Precisa deixar Deus produzir mais fé na tua vida? Fica em pé, meu irmão, minha irmã. Vamos pedir essa graça. Levanta teus braços para o céu. Vai pedindo ao Senhor, Senhor Jesus, que Ele possa te levar a sempre confirmar os teus irmãos na fé, nunca escandalizá-los. Depois vai pedindo a Deus a graça de amar, porque amando de verdade você vai perdoar quantas vezes for necessário. Depois peça a Deus a graça do dom da fé. Se você está desanimado, abatido, cansado, triste, angustiado, com medo, parado no teu medo, peça agora o dom da fé. Peça a Deus, aumenta a minha fé, porque aquele que crê, aquele que tem fé, ele contemplará coisas grandiosas na sua vida. E nós contemplamos em Ti, Senhor nosso Deus, coisas grandiosas.
nesta noite, nesta missa, nesta adoração que faremos, neste cerco de Jericó, nas nossas orações, na nossa entrega de vida. Nós queremos ver coisas grandiosas. Vai dizendo para Deus, fala com Ele. Aqui nesta igreja, aí onde você está agora, mesmo que seja no leito do hospital, mesmo que seja na tua casa, no teu trabalho, vai pedindo para Deus agora que você contemple pela fé, que Ele aumente a tua fé. Se o teu coração está preso no ressentimento, na falta de perdão, seja livre. Peça a Deus a graça de perdoar. Peça a Deus a graça de dar um passo maior, mesmo que seja para alguém que não te queira bem, para alguém que te deseja o mal. Quebra esse mal, desejando bem para ele. Vai rezando, não estou ouvindo você rezar. Reza. Vai pedindo ao Senhor, fala com as tuas palavras. É a tua decisão, é o teu querer que precisa se manifestar agora. Deus, Ele faz sempre uma proposta. Deus, Ele sempre nos lança a palavra, e nós precisamos agora assumi-la na nossa vida. Assuma a palavra na tua vida. Você que quer amar mais, perdoa mais, então não fique preso a ninguém, a nenhuma situação que te aconteceu lá atrás na tua vida. Seja livre. Você que está abatido, está cansado, a tua alma está triste, reza mais, clame mais, tenha mais fé. É a fé que vai animar a tua alma, para que você veja a ação de Deus. Diga comigo, eu quero ver, Senhor, as tuas ações maravilhosas na minha vida. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas me faz um homem mais próximo de ti. Eu creio, Senhor. Eu quero perdoar. Eu quero amar. Eu quero me entregar mais a ti. Leva-me, Espírito Santo. Conduza-me, Espírito Santo, a viver esta palavra. Shiriri ala hala cantari ala hala Shiri cantar ala hala cantari ala hala cantari ala hala Diga obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Porque eu recebo agora. Porque eu recebo agora o cumprimento da tua palavra na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.